A iniciativa da Luciana em lançar essa campanha de apoio à entrada das meninas, né, no mundo das ciências, ela é fundamental no nosso estado. Até onde a gente sabe, é a primeira vez que alguém vem com essa proposta de incentivar a partir de uma lei, né? Não simplesmente fazer uma fala, ou fazer uma campanha, ou fazer um momento. É importante a gente ter essas ações consolidadas aqui no nosso estado, porque, assim como no restante do Brasil, a gente tem um país onde temos muitas mulheres cientistas, muitas meninas inseridas na graduação, na pós-graduação, e pouquíssimo incentivo para que essas meninas persistam nessa carreira. Se a gente for olhar os números hoje no Brasil, a gente percebe que a mulher está muito aquém em relação ao acesso a essas cadeiras importantes dentro da ciência, aos cargos de chefia, ao próprio financiamento. Tem um estudo de uma agência, de um grupo que se chama Parenting Science, do qual eu faço parte, que mostra que as mulheres elas ainda estão muito longe de conseguir ter o mesmo número de bolsas ou o mesmo número de financiamentos que os homens têm. Simples assim. E existe um agravante, que eu acho que esse é um ponto importante que a proposta da deputada Luciana toca, que é a questão de você ir lá na base trabalhar esse assunto. Eu, enquanto cientista, nunca fui incentivada a ser cientista enquanto eu estava na escola. Eu sou aluna da escola pública, por exemplo, nunca ninguém foi na minha escola falar sobre ciência ou falar que uma menina seria capaz de ser cientista. Né? Se a gente for parar para pensar, você chegar para uma menina e perguntar para ela o que ela quer ser quando ela crescer. Se você entrevistar 10 meninas, eu duvido que uma menina chegue e fale, eu quero ser cientista. E se você fizer a mesma pergunta para um menino de 5, 6, 7 anos, provavelmente ele vai responder, eu quero ser inventor, eu quero ser cientista, eu quero ser engenheiro, eu quero ser carreiras do mundo científico. Por quê? Porque os meninos são incentivados a seguir essas carreiras dentro da sua família, dentro das suas escolas, e as meninas não são. Então, a gente precisa virar esse jogo e, muitas vezes, só nós aqui do lado da ciência, a gente vir com esse discurso, ou mesmo na sociedade fazer esses debates, ainda é insuficiente. Então, quando alguém que tem o peso de tomar a decisão, e aí eu estou falando da gestão, né, consegue vir até nós com uma lei, com uma resolução, né, onde está escrito que a gente vai fazer. Né? O documento que a Luciana propôs, ele traz, inclusive, da onde a gente vai tirar recurso para fazer isso. Isso faz uma diferença enorme, porque não é uma ideia, é uma ação. Então, a partir do momento que você tem uma ação proposta, a gente aqui, do lado de cada ciência, tem condição de começar a executar, de fato, trazer essas meninas para dentro do nosso laboratório, ir até as escolas, falar sobre ciência, falar um pouquinho do nosso exemplo, para que elas entendam que a gente, que também veio do povo, que também somos pessoas, né, que têm vidas normais, que têm histórias como as delas, conseguiu chegar até aqui e consegue fazer ciência no nosso país e consegue fazer essa ciência se projetar para fora dele. Eu tive a oportunidade de participar de uma feira de ciências recentemente e eu entrei numa sala de aula de alunos de 6º ano e pedi para eles o seguinte, fala para mim o nome de 3 cientistas homens. Todas as crianças sabiam falar todos os nomes possíveis de cientistas. E eu pedi o nome de uma. Me fala o nome de uma cientista mulher. Ninguém sabia falar. Nem a Marie Curie, que é a mais famosa de todas e que recentemente ganhou livro, filme, série, que tornou ela muito popular. Nem a Marie Curie. E aí eu disse para eles, vocês sabiam que vocês estão diante de uma cientista? Que era eu. Vocês sabem o que uma cientista faz? E o olho daquelas meninas brilhou e a gente conseguiu fazer um super bate-papo sobre isso. Então, vejam, a gente não educa a nossa sociedade para isso. E nós, enquanto cientistas mulheres, a gente enfrenta aí no dia a dia um mundo que é masculino, assim como todas as outras mulheres. Né? Então, eu acho que isso só nos fortalece enquanto profissionais, porque isso não é uma situação que acontece só no Brasil, eu acho que isso tem que ficar muito claro. É uma situação que acontece em todas as esferas no mundo. Eu estive em outras instituições fora do Brasil e eu senti a mesma pressão em cima do fato de ser mulher, de ser cientista, dificuldade de acessar certos espaços.
existe fora do Brasil também. Então, eu acho que a gente desponta com uma proposta como essa que a Luciana está fazendo, num movimento que está acontecendo no mundo inteiro, que é, vamos olhar para os nichos onde as mulheres estão inseridas e fazer a valorização. E, por fim, eu acho que isso é muito importante, esse passo que a gente dá com essa iniciativa da Luciana, para que o nosso governo do Estado não só se apoie nessa política, mas que faça ações voltadas para mulheres. E ainda, quem sabe, pensar não só em abrir o espaço para a mulher, mas pensar que nós somos mães, que nós somos mulheres que paramos as nossas carreiras para conseguir criar os nossos filhos, ou paramos as nossas carreiras para cuidar da saúde dos nossos filhos, dos nossos companheiros, quando eles adoecem, né? E que nada disso está sendo considerado quando a gente vai lá concorrer de igual para igual com os homens, né? Então, a gente precisa repensar todo esse espaço para que a gente, de verdade, né, não no papel, mas nas práticas, consiga fazer com que essas mulheres, desde do primeiro ano lá do ensino fundamental, até o dia que elas ingressarem numa universidade, tenham condição, de fato, de se consolidarem. O Brasil tem cientistas brilhantes, tem mulheres cujos nomes são conhecidos no mundo inteiro. E a gente pode, sim, fazer com que as cientistas do estado do Paraná ocupem esse mesmo espaço. Se a gente não tiver apoio, né, não tiver apoio do governo, não tiver iniciativas como a da Luciana, a gente nunca vai ocupar esses espaços, né? Então, eu queria parabenizar a Luciana por isso, me sinto honrada como cientista e como cidadã, né? Porque apesar de ser cientista, eu também sou uma cidadã paranaense, e fico muito feliz em ver mulheres pensando espaços para mulheres. Então, parabéns, deputada, e conte com a gente no que for preciso aí para botar essa sua campanha em ação.